Olá, nós gostaríamos dessa oportunidade estar refletindo um pouco sobre o Natal. Que significado tem essa festa para nós, não é? Meus avós, meus pais, nós, nossos filhos, agora nossos netos, todos participam dessa festa chamada Natal. A gente poderia dizer que essa festa é a maior festa no Brasil. Algumas pessoas falam, não, o carnaval é a maior festa, mas em termos quantitativo, em número de pessoas que praticam essa festa, o Natal é muito maior. Uma vez que o carnaval, que a definição é festa da carne, né? Cristãos, na acepção da palavra, não participam disso. Então, hoje, felizmente, nós temos aí mais da metade da população brasileira, cristãos, né, que não se envolve, evidentemente, vão passar os feriados do carnaval, vão viajar, mas não se envolve na festa da carne. Mas o Natal, sim. O Natal é rara uma família que você possa imaginar que não tenha uma ocasião especial, uma reunião de família, né? Essa comunhão, esse momento de estar juntos, esse momento de confraternização, esse momento de comer juntos, né? Como isso é precioso na família. Então nós ficamos felizes quando nós estamos nessa ocasião, nesse final de ano, né? No Brasil tudo é favorável. Nós temos verão iniciando, nós temos período de férias, as empresas dão férias coletivas, né? Boa parte das empresas. Também o 13º, para que a gente possa estar tendo um caixa um pouco melhor para dar presentes, enfim, para fazer uma viagem, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, a pergunta é que Natal é uma festa cristã na acepção da palavra, ou é mais uma questão de religiosidade, né? Pessoas que às vezes nem são cristãs, né? Estão comemorando o Natal, celebrando o Natal. Existe essa tendência para o sagrado, né? Que a gente chama de religiosidade popular. Existe a cultura também, principalmente no Brasil, né? Nós somos muito fortes nisso. Ora, a gente pode dizer que o Natal tem ingredientes cristãos valiosos, como tem ingredientes mundanos, como nós costumamos chamar, né? Que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a fé cristã, né? Por exemplo, a própria data, 25 de dezembro, se refere ao dia exato que Jesus nasceu? Todos nós sabemos que não, né? A Bíblia não mostra isso, embora isso não tenha muita importância. Porque eu lembro, assim, na época dos meus avós, e até mesmo da geração dos meus pais, né? Eles que moraram em fazendas, por exemplo, cidades pequenas do interior, quando nascia uma criança, eles não corriam registrar. Às vezes esperavam até 1 ano, 2 anos para fazer isso. E, de repente, na hora do registro, colocavam dados errados. Às vezes nem sabia, eu conheço caso em que, em vez de colocar a data do nascimento, foi colocada a data do registro, né? Quando tiveram acesso a um cartório, né? E o escrivão fez isso. Então, mas quando nós comemoramos o aniversário de alguém, mesmo que não seja exatamente aquele dia que ele nasceu, o nosso objetivo é centrar nossas atenções para o aniversariante, é focar o aniversariante, isso é honroso, né? Então não importa se é o dia certo ou não, a gente, com os nossos filhos, quantas vezes nós mudamos a data da festa, né, para comemorar o aniversário, né? Mas eu creio que um outro ingrediente, esse é mais assim, afrontoso, vamos admitir, que é a figura do Papai Noel, né? Deixa eu explicar um pouquinho sobre o Papai Noel. Vem de um santo
católico, São Nicolau, que viveu onde é a Turquia hoje, no século IV, e ele tinha como hábito ajudar pessoas carentes, pessoas necessitadas. E conta-se, não sei se é lenda ou não, mas você vai encontrar isso, em que algumas pessoas que estavam muito mal financeiramente, ele até jogava pelo chaminé um saquinho com moedas, né? Mas ele também tinha hábito de presentear crianças pobres, ele tinha prazer em fazer isso, era um homem bondoso acima de tudo, né? Depois, mais para frente, isso foi se desenvolvendo, aí criou-se a ideia que ele era do Polo Norte, aonde ele fabricava os brinquedos, Lapônia, né? Todas essas histórias nós conhecemos, mas o crítico mesmo aconteceu aí em meados do século passado, quando a Coca-Cola começou a usar a figura do Papai Noel, vestindo ele então de vermelho e branco, para fazer uma propaganda de explodir vendas dos seus produtos, né? Realmente ela deslanchou a partir disso. E é uma propaganda subliminar, porque o vermelho e branco faz você lembrar de Coca-Cola, talvez de outras coisas, mas a Coca-Cola sobretudo, né? Então, a partir daí, houve uma comercialização de fato da figura do Papai Noel, né? Então, nós tivemos aí, infelizmente, essa quase que uma adoração, né, ao bom velhinho, como se diz, né? Agora, o que a gente tem que entender? Que Jesus explica que na igreja, entre os cristãos, existiriam o trigo e o joio. O joio é muito parecido com o trigo e às vezes nós não conseguimos discernir, né? Então isso já foi avisado para nós. Então em todas as coisas que nós fazemos, num sentido cristão da palavra, sempre vai ter o joio, sempre vai ter uma infiltração diabólica, alguma coisa assim que tenta distorcer, né? Então, a arma diabólica, é lógico, o inimigo quer tirar a visão de Jesus e colocar em Papai Noel, às vezes até parecendo Deus, né? Então, é uma arma poderosa essa. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de celebrar, que nós vamos deixar de nos alegrar com o que nós chamamos de Natal. A gente tem que entender que há, sim, muita razão, né, de nós celebrarmos isso. Nós vamos ver que Deus celebrou o nascimento de Jesus, né? Nós vamos ver através dos pastores, através dos reis magos, né? Então houve celebração, isso que foram narradas, né? Nós não sabemos outras que foram narradas, né? Agora, o que a gente tem que entender? Aonde está a grandeza do Natal? Porque ela, ainda que não seja exatamente a data que Jesus nasceu, por que ela é importante? Não pelo aspecto cronológico, mas pelo evento extraordinário que aconteceu. O que significa nascimento de Jesus? Na verdade, o termo correto seria encarnação, né? Jesus se encarnou. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o verbo é a palavra é o próprio Jesus Cristo, né? Então, ele habitou no meio de nós. Agora, se nós pensarmos, que significado tem isso? De Deus deixar a sua glória, a sua coroa de glória, para trocar com uma coroa de espinhos. Imagina Deus, na sua infinitude, se tornar finito. Imagina Deus na sua imortalidade, ele é eterno, de repente ele se torna mortal. Imagina Deus se permitindo a se reduzir no tamanho de um óvulo fecundado no ventre de uma adolescente. Imagina Deus se deixar ser cuidado por uma adolescente, ser amamentado por uma adolescente. Ela deu vida
para esse adolescente, não no sentido espiritual, evidentemente, né? Mas para que ele sobrevivesse. Imagina Deus aprendendo a falar como nós, né? Eu fico imaginando Maria falar assim, né? Jesus fala mamãe. E ele, né, balbuciava como todas as crianças. Imagina isso, né? Então, a encarnação, ela é o maior milagre. Sem encarnação, não existiria cruz, não existiria morte, não existiria ressurreição, não existiria milagres, não existiria salvação. A encarnação de Jesus é algo para ser celebrado, né? É interessante a gente observar que Jesus não teve pai humano, e aí está o milagre, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E por que tinha necessidade de fazer isso? Porque Jesus não podia conhecer pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele não poderia pagar os meus pecados, ele tinha que pagar os dele. Então, ele sem pecado, ele tinha que viver sem pecado e morrer sem pecado, para levar sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas maldições, né? Então, se Jesus nascesse de um pai humano, esse pai vem da herança adâmica, né? Como se Adão fosse picado por uma serpente, num certo sentido, e entrou veneno no DNA dele, e ele foi passando para todos os seus descendentes, e todos pecaram. Não tem como evitar essa situação que o pecado, que o inimigo provocou, e o homem recebeu isso, né? Acabou aceitando isso e passou para todos nós. Então, Jesus nunca chamou José de pai. Ele é gerado sem pecado. Isso é maravilhoso, isso é um milagre, né? É uma coisa linda, né? Então, Deus se alegrou disso, né? Porque Jesus, ele é 100% divino e 100% humano. Se ele é gerado pelo Espírito Santo, então ele é divino. E se ele é gerado por Maria, né, ou nasceu no ventre da Maria, ele é humano. Então, significa que o homem, é importante entender isso, né? O homem, quando vai fazer um teste de paternidade, se faz no DNA do homem, porque através do homem é que o sexo é determinado da criança, né? Então, se é um teste de paternidade, a gente faz com o homem. Então, veja, Jesus não podia ser gerado por homem, né? Então, Deus festejou, Deus celebrou isso, queridos. A gente não pode esconder isso, né? Eu vou pegar dois textos da palavra, assim, bem rapidamente. Um está em Lucas 2 e outro em Mateus 2. São os únicos dois evangelistas que falam do nascimento de Jesus, né? Marcos e João não falam do nascimento de Jesus. Então, a gente conhece a história em que um anjo se apresentou diante dos pastores, logo após o nascimento de Jesus, né? Com uma luz gloriosa, com um resplendor. Então o anjo diz, isso está em Lucas 2:8, venho trazer uma boa notícia, ela será motivo de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. Na cidade de Davi, Belém, isso está profetizado no Velho Testamento, que o Messias nasceria em Belém. Então, tudo isso é um processo divino eu diria assim, antes da fundação do mundo, né? A gente sabe disso. Deus sabia que o homem ia pecar, mas ele preparou a salvação para o homem, né? Olha, depois desse anjo se apresentando para os pastores, uma multidão de anjos, um exército celestial, imagina que festa que Deus fez para o nascimento de Jesus, né? Então, essa multidão de anjos dizia, nós conhecemos essa frase, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, Deus teve boa vontade para com os homens. Jesus é a boa vontade de Deus para com os homens, né? Depois nós temos a passagem
que eu não vou ler, mas é muito conhecida, dos reis magos, que eles vieram do Oriente para Jerusalém e foram guiados por uma estrela. Veja, Deus colocou uma estrela para Jesus ser louvado, adorado por não-judeus, quer dizer, por o que a gente chama de gentios, né? Os judeus foram os pastores humildes que vieram adorar Jesus no nascimento. Eles correram ao encontro aonde o anjo disse que havia nascido, né? E agora vem representando os gentios, vem do Oriente, esses reis, nós chamamos de reis magos, né? Eles vieram do Oriente e perguntaram em Jerusalém aonde nasceu o Salvador. Nós vimos uma estrela que indicavam, né? E aí os fariseus estudiosos viram que nasceria em Belém, então eles foram para adorar, eles se prostraram, eles levaram as riquezas deles, deram para Jesus ouro, incenso, mirra, né? Coisas muito preciosas. Então, isso é fundamental. Veja, Deus preparou no nascimento de Jesus adoradores judeus e não judeus para adorar o Salvador, porque ele veio salvar a humanidade. Então, o que é importante nisso? A gente saber. Em primeiro lugar, veja, esse menino que nasceu, né? Ele veio para trazer paz na terra. E quando a gente pensa em paz, nós pensamos em duas variáveis, amor e perdão. Veja, o cristianismo, a base do cristianismo é amor e perdão. Como é bom a gente pensar que no Natal nós podemos, embora todos os dias devemos fazer isso, né? Praticar o amor, perdoar, não deixar passar ninguém sem perdão. É um momento lindo para isso, né? Mas também, veja o que o anjo diz para os pastores, né? Que ele é o Salvador, o Cristo, quer dizer, o Messias, e o Senhor, o dono de todas as coisas, né? Então, ele é Salvador. Então, no Natal, nós devemos estar fazendo essa pergunta: Cristo já brotou, já foi gerado no meu coração pelo Espírito Santo, assim como foi gerado no ventre de Maria, né? Então, o próprio Jesus ensina que a salvação é nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer do Espírito e da água. Significa do Espírito quando nós nos arrependemos pelos nossos pecados, nos arrependemos por ter negligenciado Jesus até então. O Espírito Santo toca e regenera o nosso espírito, nós nascemos de novo, né? E o batismo também na água, né? Nascer do Espírito da água. Isso é fundamental. Então, no Natal, eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu entendo que Jesus é o Messias, é aquele que veio resgatar, redimir a humanidade, comprar com seu sangue. Eu entendo que Jesus é o Senhor. Eu me curvo, eu me prostro diante dele, né? Então, sabe, essas coisas no Natal, elas são fundamentais. Aí nós fazemos o Natal realmente a festa verdadeira que nós queremos, né? E o que é muito importante, eu repito, tanto os pastores quanto os reis, eles vieram se prostrar, adorar Jesus. Se prostrar significa jogar no chão. Adorar é se inclinar diante de Jesus. Então, esse momento é um momento para a gente reviver, se possível, né? Constantemente, mas nós reservamos, parece, um tempo especial para isso. E esse tempo é o Natal, é precioso isso. Então, que nós possamos ter momentos de adoração, momentos de se prostrar mesmo, momentos de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, momentos assim de muita comunhão, de muito amor, de perdão na família, porque Natal é uma festa de família. Isso é muito precioso para a gente, queridos. Então, que Deus esteja preparando um lindo dia de Natal para você, para sua família, com Cristo, né? Nesse espírito de que Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Ele não ficou menino, mas Ele cresceu, viveu 33 anos,
morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e vai voltar. E nós sabemos que esse dia está chegando, o dia da volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos refletir sobre isso. Um Feliz Natal para todos nessa base. Amém.